E eu quero falar para vocês a respeito de intercessão. Interceder, queridos, é colocar-nos no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fosse sua própria. É estar entre Deus e os homens a favor dos homens, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele por quem intercede. Quando você ouvir, querido, essa palavra intercessão, o que te vem à mente? Talvez você lembre do círculo de oração da igreja, composto pelas irmãs, e que não sei porquê, né, só ter irmãs, ou de um pequeno grupo denominado intercessores, que algumas igrejas possuem, onde as pessoas ficam fazendo petições a Deus. Sabemos que isso é intercessão, mas hoje eu quero te levar a um entendimento um pouco mais amplo do que é a intercessão estratégica. A origem, querido, da palavra interceder é do latim intercedere, que significa intervir ou estar entre algo. A origem dessas palavras é muito comum, pois tem o mesmo significado, mas eu quero que você entenda o que é interceder diante de Deus em favor de alguém ou de algo, né? Em Romanos 8, 33 e 34 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo intercede por nós, queridos. Se interceder significa se colocar entre algo, podemos então entender que Jesus, ao interceder por nós, não apenas ele fala ao Pai, mas se coloca entre nós e o Pai. E não foi isso que Jesus fez ao vir à terra e morrer por nós? Sim, ele é o nosso grande intercessor, porque ele mesmo veio em carne intervir em nossa relação com Deus, impactar esse relacionamento para sempre. E a boa ou a melhor notícia é que até hoje ele continua intervindo em nosso favor. O Espírito Santo também intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Hoje, queridos, nós somos chamados para sermos intercessores diante de Deus, assim como Abraão intercedeu por um povo, como o próprio Jesus intercedeu por nós. Nós podemos estar entre Deus e uma causa. Deus escolheu você. Deus me escolheu para que possamos intervir no futuro de todas as coisas através da intercessão. Ele permitiu que viéssemos a administrar o universo juntamente com Ele. Olha que privilégio. Consegue imaginar o tamanho disso, querido? O tamanho da grandeza, né, desse mistério que o Senhor tem para nós? Não apenas grande e poderoso, mas acessível e feito para todos nós. Assim como o evangelismo não é obra apenas daquele que é considerado evangelista, ou profetizar apenas ao profeta, intercessão não é uma função apenas para um grupo seleto, tá, queridos? Intercessão é para todos. E nós devemos cumprir com essa tarefa. Se pensarmos que Jesus apenas fez o que viu o Pai fazer, então imagino que nós, como imitadores de Cristo, devemos fazer o mesmo. Todos podemos entrar com confiança
pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Então nós temos que ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós podemos falar sobre muitas intercessões na Bíblia, e a mais simples é orai uns pelos outros, lá de Tiago 5,16. Abraão suplicou por Ló e este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu por Israel e foi ouvido. Samuel orava constantemente pela nação. Daniel orou pela libertação do seu povo do cativeiro. Davi também suplicou pelo povo. Cristo rogou por seus discípulos e fez intercessão especial por Pedro. Paulo é exemplo de constante intercessão. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Estério, seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu e tirar o pano de saco. Porém, ele não as acertou. Querido, isso é muito forte. Existe intercessão que muda o universo todo. Toda a igreja é chamada a esse ministério fascinante da intercessão. Intercessor é o que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e os homens para pleitear uma casa. Intercessão, queridos, é dar à luz no reino do Espírito as promessas e propósitos de Deus. A gente ora para que a vontade de Deus seja feita na vida de outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se torne palpável, real. Deus está levantando hoje um exército de intercessores. Em hebraico, a intercessão vem da raiz de uma palavra que significa colidir com violência. Olha que forte. Intercessão em hebraico vem da raiz de uma palavra que significa colidir com violência. Segundo a concordância de Strong, quer dizer colidir, encontrar com violência ou pela importunação. Vir entre suplicar, cair, sobre fazer intercessão, interceder, mostra algo muito poderoso, queridos. Intercessão tem dois aspectos muito marcantes. O primeiro é de luta, de violência, choque, ele denota confronto. O outro de encontro, colocar-se entre, orar, suplicar, clamar. Tudo que se opor aos planos de Deus na vida dos filhos dos homens pode ser intercedido por nós para que seja rompido. Interceder é enfrentar as forças opostas de Satanás, colidindo contra elas pela batalha espiritual e colocar-se diante de Deus, firmado em suas promessas, a fim de pleitear a causa dos outros. É um encontro com Deus e um encontro com Satanás, a favor dos homens. Interceder é combater. Eu vou fazer uma breve intercessão por você e vou te enviar essa agenda de intercessão que fui eu que escrevi, tá bem? Querido Deus poderoso, Pai Santo, nessa manhã eu acordei com Teu Espírito, dizendo ao Senhor para que eu fizesse essa oração dos camelos de Deus, para atrair os camelos de Deus, assim como foi com Cristo, profeticamente falando. Então assim eu vou orar. Ó poderoso Jeová Jiré, Deus
dos suprimentos. Tu és o Deus que fez sair água de uma rocha no deserto para matar a sede de 1 milhão de pessoas. E da mesma maneira que Moisés, teu servo, feriu a rocha com um cajado, eu também levanto nesse dia o cajado da minha fé e firo a rocha da minha vida financeira, para que dela saia a água da prosperidade. Tu és o Deus que fez chover pães do céu para alimentar a multidão no deserto. E neste momento eu declaro que os céus estão abertos sobre nossas vidas profissionais e que caia sobre ela o pão das riquezas de Deus. Tu és o Deus que fez as roupas do povo durar 40 anos no deserto sem se gastar. E nós nos apropriamos daquela mesma unção sobre tudo o que nos pertence, para que dure mais do que o normal. E que todos possam ver que nos nossos bens há uma manifestação do teu poder. Tu és o Deus que durante a noite iluminava o caminho dos seus filhos no deserto com uma coluna de fogo e os protegia do sol durante o dia com uma nuvem. E nós decretamos que o fogo consumidor de Deus é contra toda e qualquer espécie de miséria e pobreza nas nossas vidas. E que a nuvem de Jeová Jiré esteja sobre todos os nossos ganhos, para que o sol do devorador de riquezas não a destrua. Tu és o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, com 5 metros de espessura, Senhor, e elas caíram pelo sopro da tua boca. Hoje nós vemos pela fé todas as muralhas que os nossos inimigos, físicos ou espirituais, construíram em volta de nós, ruídas, caídas por terra, por mais espessas que forem. Tu és o Deus que, para pagar uma conta, fez sair dinheiro de onde jamais poderia sair, de dentro da boca de um peixe, Senhor. E hoje nós declaramos que tudo o que precisamos, por mais impossível que seja, vai aparecer do lugar que jamais esperaria que saísse. Da mesma maneira que quando Jesus nasceu em Belém, ele atraiu para si camelos carregados de ouro, incenso e mirra, nós declaramos que Jesus está em nós e que igualmente nós atraímos para nós muitos camelos carregados de prosperidade, do que nós precisamos para suprir todas as nossas necessidades. Deus, tu és o ser mais rico do universo, e todo filho tem o que o seu pai tem. Então nós temos todas as riquezas de que necessitamos. Temos mais do que o suficiente, pois o suficiente, Senhor, é para mim, e o que vem além do suficiente é para a tua obra. Camelos de Deus carregados de prosperidade, eu vos ordeno que venham a nós de todas as partes da terra, trazendo carregamentos de prosperidade, ouro e mirra, incenso, azeite. Já sou muito grato, Senhor, pelos camelos de Deus que foram enviados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento você deve estar pensando, esses camelos eram só para Jesus. Não. Nós somos cordeiros com Cristo. Esses camelos simbolizam pessoas, oportunidades, chaves que vão chegar até na sua vida. Assim como demônios influenciam pessoas para fazer o mal, anjos influenciam pessoas para fazer o bem. Então o Senhor, dono do ouro e da prata, vai tocar no coração de pessoas para te abençoar. Receba a provisão de Jeová Jiré. Receba a provisão de Deus. Que Deus venha abençoar você com toda sorte de bênçãos. Senhor, nesse dia que amanhece, antes de executar qualquer atividade que nos é incumbida, queremos louvar o teu nome, te bendizer e te engrandecer. Nós sabemos, Senhor, que tropeçamos muitas vezes por não encontrar palavras apropriadas no momento em que oramos. Daí, Senhor, nós nos sentimos encabulados, envergonhados, sem saber o que fazer ou dizer. Também sabemos, Senhor, que durante as atividades do dia, muitas palavras vêm às nossas bocas
e as proferimos sem pensar nas consequências que trarão as pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, Senhor, terminamos por ofender algumas pessoas, sem que tivéssemos intenção de fazer isso. Peço-te nesse momento, Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos dê sabedoria, assim como deu ao rei Salomão. Dá-nos, Senhor, sabedoria para separar neste dia o que é certo, o que é errado e viver segundo os seus mandamentos. Senhor, hoje eu vejo no olhar atravessado de meu irmão que ele pode não gostar de mim, que ele pode me odiar. E nós gostaríamos, Senhor, que o Senhor nos perdoasse por pensar assim. Longe de nós o ódio, pois o ódio não deve acompanhar o chamado de filhos de Deus. Nós queremos estar sempre perto de Ti, Senhor, e fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos fazer o bem ao nosso semelhante, assim como queremos que Ele faça conosco o mesmo. E Te agradecemos, Senhor, de todo o coração por todas as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias das nossas vidas. O Senhor é um Deus de detalhes que tem pensado em nós todos os dias. Senhor, que possamos ser pessoas melhores durante esse prazo de reversão. Que nós possamos, ó Senhor, impactar as pessoas ao nosso redor com nossos testemunhos. E assim, ó Pai, que as pessoas venham se converter sem que abramos os nossos lábios, apenas pelo nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém? Querido irmão que está ouvindo essa mensagem agora, ou irmã, eu tenho aqui uma agenda de intercessão que você pode imprimir na sua casa, você pode ler no seu celular e depois imprimir, que tem vários campos para você organizar a sua intercessão, para você escrever, tá bem? E eu estou te fazendo aqui um pequeno presente. Estou te enviando, se você ouviu esse áudio no YouTube e você não tem meu celular e você quer a agenda de intercessão, marca aí meu telefone, que você vai pedir por WhatsApp e eu te mando prontamente. É só escrever a agenda de intercessão, tá bem? E que Deus abençoe muito a sua vida, muito a sua história, em nome de Jesus. Tchau, tchau.